Pessoal, ótimo dia para todos, irmãos e amigos em Cristo Jesus. Beleza, pessoal? Estamos voltando aqui para falar do livro de Romanos, né? Vamos estar fazendo uma série aí sobre Romanos. E eu tenho que ser breve, porque o vídeo não ficar muito longo. Uma das coisas que me chamou muita atenção em Romanos, pelo menos vou falar do capítulo 1, a princípio. Primeiro que é como se fosse, acho que um sumário, né? Que Paulo escreve o capítulo 1, o versículo 4 ele fala no 2 do Evangelho de Deus, e ele fala que é Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que a forma que Jesus foi estabelecido por Deus como seu filho foi por meio da ressurreição. Ou seja, que é o propósito de Deus. Ele vai desenvolver isso ao longo da carta, e lá no capítulo 8 a gente vai ver melhor o que ele quer dizer sobre o Evangelho de Deus, por meio da ressurreição do seu Filho, que garante a vitória de Jesus sobre a morte e lhe dá um corpo de glória com o que ele tem hoje, que é a promessa de Deus para nós também. Então ele vai falar isso, mas não é isso que eu quero chamar atenção agora no capítulo 1, porque sobre isso o texto vai estender, e isso é o foco, assim, para mim, da carta de Romanos, que é o propósito de Deus, que sejamos conforme a imagem do Filho dele, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero pegar, aí tem no versículo 16 que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. De fé em fé porque é fé do início ao fim, né? A fé que te justificou, é a fé que te santifica e a fé que vai te glorificar. Então a justiça de Deus revela o Evangelho, que é Jesus e a morte de Jesus e a sua ressurreição. Isso é o Evangelho, a mensagem é essa. Ela é poderosa para salvar os homens, sabendo que é de fé em fé. A fé que te justificou, a fé que te santifica e a fé que te glorificará. Então, mas não é esse, eu não quero me ater nisso, eu quero me ater no ponto do homossexualismo. Porque muitos pegam Romano para falar de um problema de prática homossexual, mas não é isso que Paulo está tratando aqui. É muito provável, isso é o meu modo de ver as escrituras, que Paulo, e aqui eu não estou sendo leviano, mas eu tenho tentado estudar a palavra de Deus, entender algumas coisas. Então aqui é muito provável, e eu falo muito dessa forma como eu falo, para que os irmãos próprios pesquisem, que o objetivo meu aqui não é ter a razão das coisas, o objetivo meu é despertar os irmãos para a palavra de Deus. Que os irmãos vão para a palavra, leem a palavra. É muito provável que Paulo não esteja tratando o problema do homossexualismo no capítulo 1 de Romanos. Porque não é isso, porque se eu atacar o efeito, não o que causou, eu vou estar trabalhando em vão. Então, o que levou os irmãos a essas práticas? Ou os irmãos não, de quem Paulo esteja falando aqui, que parece que é os judeus. Parece que Paulo está falando do judeu. Ao longo da carta a gente vai ver isso, porque os judeus se acham privilegiados, os queridinhos de Deus, e a gente vai ver que não é bem assim, que Deus, todo mundo agora vai ser salvo por meio de Jesus Cristo. Seja judeu ou não. Foi a forma como Deus estabeleceu. Então, o que parece que Paulo está falando dos judeus para a igreja dos romanos, falando que a ira de Deus se revela do céu. Embora está aqui no momento presente, mas ele está falando, ao meu modo de ver, de uma ira futura, que não se revelou ainda. A ira de Deus se revela contra todos que detêm a verdade, os perversos que detêm a verdade pela injustiça. E ele vai falar de coisas que essas pessoas que tinham conhecimento de Deus e fizeram de forma maldosa o que fizeram. E por isso eu acho que foi os judeus. Que os judeus perseguiram os apóstolos. Assim como Paulo viajava nas suas missões missionárias pregando o evangelho, assim também os judeus viajavam, desfazendo o que eles pregavam. Então, ele
no versículo 21 do capítulo 1, claro, fala assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Quem tinha o conhecimento de Deus? Nós vamos ver aqui que, acho que na própria carta, Paulo fala que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os judeus tinham o conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha o que ele diz: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, tem a ver com isso. É bem parecido com o que Paulo sofreu em Éfeso. Paulo fala em Coríntios: eu lutei com fé em Éfeso. Não era animal, não, era pessoas. Era a liderança da igreja de Éfeso. E era a mesma que de Mileto mandou chamá-las, para poder instruir em algum caminho. E Paulo disse: no meio de vocês vão levantar lobos que não pouparam o rebanho, falando coisas pervertidas. Essas são as feras que Paulo lutou em Éfeso. Então, existe uma mensagem. E Paulo, quando manda Timóteo para Éfeso, fala assim: vai lá, repreende certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então, existe uma mensagem que muda as coisas, a glória das coisas de Deus, que detém a verdade do Evangelho. Existe uma mensagem. E é essa mensagem que leva os homens, deturpam a verdade, que leva os homens à promiscuidade. Então, ou seja, eu não tenho que atacar a promiscuidade, eu tenho que atacar a mensagem, eu tenho que ir no ponto que se inicia a destruição, que leva os homens a práticas grosseiras de pecado. Então, existem pessoas influentes no mundo, como os judeus são, mudaram a verdade de Deus, tinham conhecimento de Deus, obscureceram-se-lhes o coração, endureceu, o coração endurecido, obscurecido. Olha para você ver, o versículo 23, mudaram a glória de Deus, é uma coisa consciente. A glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível. Paulo está falando isso porque exatamente vai dar na ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição te dá corpo incorruptível. Por isso entregou Deus a tais homens em imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo de si. Outro ponto, para mim, chave. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo: pois por causa disso Deus os entregou às paixões infames, né? Por aí vai. Versículo 28. Aí vai falar assim: por causa disso Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações. Semelhantemente, os homens também mudaram. Não eram pessoas que tinham problemas grosseiros com esse pecado e que Deus está trazendo uma correção para essas pessoas. Não. São pessoas que tinham conhecimento de Deus, que pregaram outras coisas, outro evangelho, mudaram a verdade de Deus, e agora as pessoas perderam a esperança da glória e começaram a viver uma prática de pecados grosseiros. Não era que viviam, eles não viviam. A mensagem trouxe destruição do próprio cara. O cara começou a ter práticas de homem com homem. Então são mensagens que Paulo fala para Timóteo, a mensagem que corrói como câncer. Quando você fala que Jesus não ressuscitou, fala que bate nesses pontos da salvação, isso destrói muita gente, porque tira a esperança da glória da salvação. Isso destrói as pessoas. Então o problema aqui não é o homossexual, porque aqui não tinha o problema. Mas depois que veio uma mensagem contrária ao que o Paulo pregava, trouxe um problema. E ele fala assim: por haverem desprezado, versículo 28, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Aí fala assim, cheio de toda injustiça e malícia, e vai falando o currículo de quem se entregou a essas mensagens. Mas tem um negócio aqui no 32 para me fechar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
A ira de Deus que se revela no versículo 18 tem a ver com uma sentença que virá. Porque o capítulo 2 vai nos mostrar isso. Conhecendo eles a sentença de Deus. E eles conhecem a sentença de Deus. Que são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aquele negócio que o Tiago fala. O pecado, ele é concebido, dá luz ao pecado. Né? A cobiça concebida dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aqui a prática, para mim chegar a essa prática grosseira de pecado, que é condenado e vai vir uma sentença pesada sobre isso, eu teria que dar meu ouvido a outras mensagens. Então, existem mensagens que têm muito a ver com a salvação, a ressurreição, vida eterna, adoção de filhos, propósito eterno de Deus, que é a mesma coisa, que se você fala contrário, com muitas vezes argumentos sutis, pode ser que tira a esperança da glória e traga uma frieza na igreja espiritual e os irmãos começam a viver coisas que nunca tinham vivido antes. Lógico que estou falando dos irmãos, mas aqui eu penso que Paulo está falando dos judeus para a igreja de Romano. Então é isso, muito obrigado, gente. Nós vamos seguir o capítulo 2 mais para frente, que vai falar do que é essa ira e que sentença é essa. Vai mostrar para nós que é algo que se revelará no futuro. Que não é o que acontecia com os judeus. É no sentido de que vivia obstinado no pecado, Deus levantava um ímpio para corrigir eles e ali manifestava a sua ira naquele tempo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. De uma ira presente, ele vai querer dizer de uma ira futura. E nós vamos ler isso mais para frente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e ótimo dia.